Alexandre Thiago. O nosso grupo hoje vai falar um pouquinho sobre o molibdênio em nutrição. Nós somos Ana Letícia Nascimento, Beatriz Luna, Gabriel Leônidas, Luísa Rolim, Manuela Gondim, Paulo Ricardo, Rafael Lima e Thaís Camelo. Nós dividimos essa aula bem breve em alguns objetivos. Primeiro a gente começa falando sobre o que é o molibdênio, um pouquinho da introdução sobre ele, qual a sua função, qual a sua recomendação de dose, o que acontece quando tomado em excesso e o que acontece quando tomado em poucas doses. Bom, o molibdênio é um mineral importantíssimo no metabolismo das proteínas. Normalmente ele pode ser encontrado na água não filtrada, no leite, na fava, na ervilha, no queijo, em vegetais de folhas verdes, no feijão, pão, cereais. E ele é muito importante para o bom funcionamento do corpo, porque sem ele, os sulfídeos e toxinas, por exemplo, vão se acumular, podendo aumentar o risco de doenças como o câncer, por exemplo. O molibdênio ele é um componente de coenzimas necessário para a atividade de algumas enzimas bem específicas, a xantinoxidase, a sulfetoxidase, a aldehidoxidase. Normalmente ele encontra-se no solo e vai passar para as plantas, ou seja, assim que você consome as plantas, você está consumindo indiretamente esse mineral. A mesma coisa acontece quando você consome a carne de animais que se alimentam de plantas, como a carne de gado, por exemplo. Partindo do princípio de que o melhor aproveitamento quando você está comendo a carne desses animais é quando você come partes específicas, tipo o fígado, os rins. Então, assim, o molibdênio, é responsável pelo metabolismo saudável. Ele vai ajudar na proteção das células, sendo útil para eliminar as toxinas do organismo, vai ajudar a combater o envelhecimento precoce, a prevenir doenças inflamatórias, metabólicas e também, como eu tinha citado, o câncer. Isso acontece porque o molibdênio vai ativar enzimas que têm papel antioxidante no sangue e vão funcionar reagindo com os radicais livres. E esses radicais livres, o que é que eles fazem? Eles vão aderir às células saudáveis, vão diminuir a função celular e podem até destruir a própria célula. Então, se o molibdênio ele vai ativar enzimas que têm esse papel antioxidante, ele vai ajudar esses oxidantes a ajudar os radicais livres a se tornarem neutros e não prejudicarem as células que estão saudáveis. O molibdênio ele vai estar associado principalmente com a desintoxicação do fígado, por exemplo. Ele vai regular o metabolismo do magnésio, do cobre, facilitar a utilização de ferro e principalmente regular o metabolismo do cálcio. Então a gente vai passar para os outros tópicos que estão aí embaixo, né? O crescimento ósseo e a redução do risco de cárie dentária, que vão estar relacionadas diretamente com esse metabolismo do cálcio. Alguns estudos relacionam também a presença do molibdênio na dieta, a presença do molibdênio no organismo, vai ajudar a reduzir o risco de câncer de estômago e câncer de esôfago, por exemplo. Então, qual a dose que eu devo tomar, qual a dose ideal que eu devo consumir na minha dieta para que esse molibdênio tenha esses efeitos benéficos? Bom, a dose diária recomendada é 45 microgramas no adulto saudável, passando para 50 microgramas na gravidez. Doses superiores a 2.000 microgramas de molibdênio pode ser tóxico e pode causar tanto sintomas semelhantes aos da gota, quanto podem causar danos aos órgãos, disfunções neurológicas, deficiências de outros minerais, como tinha falado, cálcio, magnésio, cobre, ou até mesmo pode causar convulsões. Assim, o excesso é raro, porque normalmente o molibdênio é rapidamente eliminado pelo organismo e vai causar sintomatologia importante apenas quando o consumo é de 10 mg por dia por um longo período, sabendo que 10 mg por dia é 1000 vezes mais que o necessário. Agora, quando a gente fala de deficiência, as deficiências genéticas e nutricionais de molibdênio também são raras, mas elas têm sido registradas. Eu vou citar dois exemplos, que uma deficiência de sulfetoxidase, que foi descrita em 1967 em uma criança, e ela resultou da incapacidade para formar coenzima molibdênio, apesar da presença de molibdênio na dieta da criança. Essa deficiência nesse paciente causou incapacidade intelectual, confusões, opistótone e deslocamento do cristalino. Outro caso que foi relatado é a deficiência de molibdênio resultando em toxicidade por sulfeto depois de um paciente estar em nutrição parenteral total a longo termo. Os sintomas do paciente nesse caso foram taquicardia, taquipneia, cefaleia, náuseas, vômito, coma, e os exames laboratoriais mostraram que altos níveis de sulfeto e xantina, ele tinha altos níveis de sulfeto e xantina, e tinha níveis baixos de sulfato e ácido úrico no sangue e na urina.
No caso desse último paciente, as doses de 300 microgramas por dia de molibdinato de amônio 4 resultaram numa recuperação ok, uma recuperação ótima. Então, assim, a deficiência é rara, tanto é que os casos relatados na literatura são bastante específicos e são suficientes para a gente entender o quão o molibdênio é importante e o quanto a gente ouve pouco falar sobre ele, por ele ter uma ação muito molecular, mas que não deixa de ser uma ação essencial no nosso organismo, tanto a nível molecular quanto a nível sistêmico, por exemplo. Essas foram as nossas referências utilizadas. Nós agradecemos pela atenção. Muitíssimo obrigado. E aqui uma pedrinha de molibdênio para vocês verem. Muitíssimo obrigado.